E aí, pessoal, tudo bem? Então, mais uma aula, na verdade, assim, é a última aula, né? Depois disso acabou, não temos mais nada aí a não ser encontrar a prova com os conteúdos lá cobrados, todos vistos, com a segurança de quem estudou, de quem se dedicou e agora vai ter um retorno positivo, super positivo, tá bom? Pessoal, eu vou abrir aqui a nossa bateria de questões falando um pouco sobre teoria geral dos direitos fundamentais. Porque, embora a gente tenha estudado lá na parte do artigo 5º da Constituição, os direitos em espécie, é necessário aqui fazer um ajuste fino, o que é possível a partir dessa questão. Veja lá, entre os estrangeiros, apenas os residentes no Brasil fazem jus aos direitos e garantias fundamentais inscritos no texto constitucional. Então, muito embora a sua prova seja uma prova de técnico, e esta aí seja uma prova um tanto quanto complexa, eu gostaria de fazer uma sintonia fina contigo. O artigo 5º, ele fala assim, ó, todos são iguais perante a lei, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no país a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, igualdade, blá blá blá, tudo que lá está. Mas aí vem a pergunta e te coloca, né, entre os estrangeiros, apenas os residentes no Brasil fazem jus aos direitos e garantias fundamentais inscritos no texto constitucional. Olha, apesar de o texto constitucional falar brasileiro e estrangeiro residente no país, há um entendimento do Supremo Tribunal Federal que os estrangeiros, eles, mesmo não estando residentes no Brasil, ainda assim têm alguns direitos. Então, é importante que você entenda que entre os estrangeiros, não apenas os residentes no Brasil fazem jus aos direitos e às garantias fundamentais inscritas no texto constitucional. Essa alternativa, então, está errada. Muito embora a literalidade constitucional fale em brasileiros e estrangeiros residentes, a CESP pauta-se por esse entendimento que eu coloquei aí, que é um entendimento que decorre lá do Supremo Tribunal Federal. Também estrangeiros que estão aqui, por exemplo, de férias, têm direitos, sim, sem dúvida alguma, tá bom? Agora, essa outra questão também é importante, embora seja um pouquinho mais antiga, ela vem me permite fazer aquela sintonia fina que estou tanto lhe dizendo. Os direitos e as garantias fundamentais previstos na Constituição são ilimitados, não podendo haver limites para sua aplicação, uma vez que eles são considerados normas constitucionais. Olha, galera, você tem que anotar esta: nenhum direito é absoluto. Aos olhos do Supremo Tribunal Federal, da doutrina, da banca, nenhum direito é absoluto. Então esta alternativa é errada, porque os direitos e garantias previstos lá na Constituição, eles são, sim, relativos. Eles não são absolutos. Eles podem, então, ser limitados, certo? Maravilha, então, uma questãozinha interessante, que vai além, né? A gente está aqui fazendo uma sintonia fina. Agora, vejam só, essa questão é relevante, porque às vezes a gente vai para a prova imaginando que a banca nada vai cobrar sobre o direito à vida. E de fato, eu até falei isso nas aulas, não é interessante para a prova saber quando começa a vida, o que é a vida, blá blá blá, oh meu Deus do céu, a gente tem que ser um pouco mais prático e entender que a vida é um direito relativo, afinal de contas nenhum direito é absoluto, acabei de te dizer. E neste ponto é fácil exemplificar porque a própria Constituição Federal autoriza a pena de morte em caso de guerra declarada. Mas o que esta questão quer saber é o seguinte: o direito fundamental à vida também se manifesta por meio da garantia de condições para uma existência digna. Então, aqui você tem que deixar o seu coração falar mais alto. E eu não tenho dúvida que o direito fundamental à vida se manifesta também por meio da garantia de condições para uma existência digna. Isto é verdadeiro, isto é verdadeiro. Note comigo que interessante, a vida, olha lá, ela pressupõe o direito de manter-me vivo,
direito de sobreviver, então, mas também me garante a vida o direito de viver dignamente. Então a vida é a somatória de sobreviver e viver com dignidade aos olhos da banca CESP. O gabarito certo, uma questão boa, uma questão relevante, uma questão interessante. Veja só que coisa boa, né? Esse entendimento, inclusive, dessa primeira questão, eu faço questão de frisar novamente, porque ela caiu praticamente de forma igual no mesmo ano passado, 2016, nesta prova da banca CESP. O direito à vida desdobra-se na obrigação do Estado de garantir à pessoa o direito de continuar viva e de proporcionar-lhe condições de vida. Tá bom? Então, atenção, isso aí também é verdadeiro, verdadeiro, verdadeiro. O Estado deve garantir meu direito de permanecer vivo e deve me dar também condições de viver dignamente. Show de bola. Maravilha, pessoal. Essas questões elas são muito, muito presentes aí no âmbito da banca CESP. Agora, vamos para frente, Brasil, né? Essa questão aqui, ela é interessante. A gente debateu, veja se você vai lembrar. O beneficiário do direito de resposta, quando na modalidade de retificação espontânea e na dimensão do agravo, fica impedido de prosseguir na reparação de danos por meio de ação judicial. Poxa, Antônio, mas essa é muito difícil, a gente não viu, eu não lembro. Lembra sim. Com certeza você lembra. Eu disse para vocês que o direito de resposta ele é garantido, mas é vedado o anonimato. E é garantido também, aliás, o direito de informação é dado e é vedado o anonimato. Lembra? Lembra disso? Cuidado, em artigo 5º, inciso 4º. É garantida a manifestação de pensamento, sendo vedado o anonimato. Agora, entenda que junto com o direito de manifestação de pensamento, misturei aí a informação com o pensamento, me perdoe. Junto com a manifestação do pensamento vem o direito de resposta. Então, toda vez que alguém se manifesta, é possível que haja um direito de resposta em sentido contrário. E esse direito de resposta, que deve ser proporcional ao agravo, ele se exerce sem prejuízo de uma indenização por dano material, moral ou à imagem. Então, quer dizer, se eu usei o direito de resposta, ainda assim eu posso reclamar uma indenização. Então, essa alternativa aqui é errada, porque aí está escrito que aquele que usa o direito de resposta não pode ingressar com uma ação judicial reclamando uma indenização. Claro que pode, a gente viu que pode, então show de bola, gabarito tá erradinho, erradinho, erradinho. Tá bom? A banca leva muito em consideração esses temas que aí estão. Essa questão também, vamos lá para quase acabar já essa primeira parte, depende de decisão judicial com trânsito em julgado a suspensão das atividades de associação que tenha praticado alguma ilegalidade. Não. A gente sabe, né, que a liberdade de associação ela pode ser restringida a partir de suspensão ou de dissolução. Então a associação pode ser dissolvida ou suspensa. Em ambos os casos exige-se decisão judicial, mas no âmbito da suspensão a decisão judicial não é definitiva, ela não é transitada em julgado. Tá bom? Ela é uma decisão simples, 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 simples. Então, atenção, esta alternativa aí está errada, ok? Bom, pessoal, vocês já entenderam então que no âmbito do artigo 5º, a gente tem que conhecer aqueles direitos, eles caem sim, eles são muito, muito presentes, né? E você agora vai para outra pegada. Vamos ver aqui algumas só de remédios constitucionais para também ficarmos aí bem atentos, né? Vejam lá, o habeas data não é meio de solicitação e obtenção de informações de terceiros, uma vez que tem como objetivo assegurar o conhecimento de informações relativas ao próprio impetrante. Isso é verdade? Isso é verdade? Olha, sem dúvida alguma, galera, o habeas data não é meio de solicitação e obtenção de informações de terceiros. Não, não mesmo. Né? A gente sabe que o habeas data é uma ação personalíssima, então ela se volta para obter informações do próprio impetrante. Então, gabarito aí é certo, mais uma alternativa verdadeira, tá bom?
Legal. E também atenção, porque essa daqui eu tenho um feeling a respeito dela, mais uma de habeas data, né? O habeas data não se presta à retificação das informações constantes de bancos de dados de entidades públicas. Claro que sim, o habeas data ele se presta tanto para a conhecer informações, quanto também para retificá-las. Então, este gabarito ele está errado, porque sim, presta-se sim a esse fim aí mencionado. Show de bola. E aí, chega de tudo isso, vamos lá para uma última, ou para uma próxima questão, melhor dizendo, que agora vai abordar um tema relevante, né, o tema nacionalidade. Como eu disse lá na primeira aula, a parte de nacionalidade ela pode cair na prova de várias perspectivas. Então, eu começo com essa daqui, ó. São brasileiros natos os nascidos no estrangeiro de pai brasileiro ou de mãe brasileira que esteja no exterior a serviço do Brasil ou de organização internacional. Então, olha aqui, ó. Olha aqui. A gente sabe que o artigo 12 da Constituição diz quem são os brasileiros natos. E são brasileiros natos os nascidos no Brasil, ainda que de pais estrangeiros, desde que não estejam eles a serviço do país de origem. Não é o caso, então, dessa questão, porque ela quer saber sobre o filho de brasileiros natos que nasceram lá no estrangeiro, né? Ou filho de brasileiros que nasceram lá no estrangeiro. Bom, aí, me parece que a questão está querendo jogar com o artigo 12, inciso 1, a linha B, que diz: são brasileiros natos os nascidos no estrangeiro, de pai brasileiro ou de mãe brasileira, desde que qualquer um deles esteja a serviço do Brasil. Tá, mas espera lá. A Constituição não fala de organização internacional. Não. Então, isso quer dizer que se porventura você for para o estrangeiro, trabalhar para a ONU, por exemplo, né, que é uma organização internacional, e lá no estrangeiro tiver um filho com alguém, o simples nascimento da criança não será suficiente para reconhecê-la como brasileira nata, porque nada fala a Constituição em filho de brasileiro ou de brasileira que nasceu no estrangeiro quando o pai ou a mãe estavam a serviço de organização internacional. Então, esta alternativa está errada por não haver menção à organização internacional. Pronto. Também, aproveitando que eu acabei de lhe dizer, para que o filho de casal brasileiro nascido em país estrangeiro seja considerado brasileiro nato, ambos os pais devem estar nesse país a serviço da República Federativa do Brasil. Não, errado. Em nenhum momento a Constituição fala ambos os pais. Em nenhum momento ela fala pai brasileiro ou, aliás, pai brasileiro e mãe brasileira. Não, ela sempre fala pai brasileiro ou mãe brasileira. Por exemplo, são brasileiros natos os nascidos no estrangeiro de pai brasileiro ou de mãe brasileira, desde que estejam eles a serviço do Brasil. Também vai falar a Constituição, na linha anterior, são brasileiros natos os nascidos no Brasil de pais brasileiros, né? Não necessariamente de ambos. Então, atenção, a expressão ambos não vem na Constituição. Então, está errado este item. Importante, a gente está caminhando, né? A nacionalidade, ela cai então. Agora, cai não apenas nessa pegada de brasileiro nato e naturalizado, como também na pegada do tratamento diferenciado. E aí eu trago para você essa questão. Em nenhuma hipótese o brasileiro poderá ser extraditado, o brasileiro nato. Olha, sempre que a alternativa fala em sempre, nunca, jamais, a gente fica meio, assim, incomodado, né? Mas esta é uma alternativa verdadeira, porque o brasileiro nato nunca, jamais, em hipótese alguma, será extraditado. Sem medo de ser feliz, pode marcar, não há uma hipótese. Antônio, mas espera lá, isso não contraria aquilo que você disse no começo da aula, que nenhum direito é absoluto? Eu acho que sim, mas a jurisprudência do Supremo e a banca, a gente já viu, parte da regra. A regra é nenhum direito é absoluto, concorda? Mas aqui a gente tem um que pode, talvez, escapar um pouquinho a esta regra. Legal. Cidadão português que legalmente adquira a nacionalidade brasileira não poderá exercer cargo de carreira diplomática, mas não estará impedido de exercer o cargo de ministro de Estado das Relações Exteriores. Pois bem, é só tamanho e safadeza essa questão. Você resolve facilmente se você trocar tudo isso daqui, ó,
por brasileiro naturalizado. Né? Vamos lá. Brasileiro naturalizado não poderá exercer cargo de carreira diplomática. É verdade, porque diplomata é um cargo privativo de brasileiro nato. Mas não estará impedido de exercer o cargo de ministro de Estado das Relações Exteriores. Isso também é verdade, porque senão é um cargo também privativo de brasileiro nato. O único ministério que é privativo de brasileiro nato é o Ministério da Defesa, né? Da Defesa, não aquele que ali foi. Pronto, maravilha. Agora, em termos de direitos políticos, você deve estar atento, atenta, porque é a pegada da tua prova, e eu posso começar com esta. A listabilidade, que se refere à capacidade do indivíduo de ser eleitor, com o direito de participar da escolha dos mandatários, é vedada aos estrangeiros e durante o período de serviço militar obrigatório aos conscritos. E aí? O que você acha disso? Bom, de fato, né, a gente sabe que são inalistáveis, não podem se alistar, não podem atuar como eleitor, participando aí da escolha dos mandatários, os estrangeiros e durante o período de serviço militar obrigatório, os conscritos. Então o gabarito está certinho, está lá no artigo 14 da Constituição. Legal. E essa daqui, ó, como é que você marcaria? O cancelamento da naturalização por meio de sentença judicial transitada em julgado acarreta a perda dos direitos políticos. Isso é verdade? Antônio, a gente falou sobre perda, a gente falou sobre suspensão de direitos políticos, né? E a gente tem aí uma questão que aborda. Bom, se houve cancelamento de naturalização por meio de sentença definitiva, naturalmente não há se falar em suspensão, há se falar em perda de direitos, políticos, tá bom? Então, esta questão aí está certa, certíssima, gabarito certo, você tem que lembrar. Agora, lembre que as palavras que a gente usa são perda e suspensão, nunca cassação, por isso não se iluda com esta questão. Serão cassados os direitos políticos do indivíduo condenado criminalmente em sentença transitada em julgado. Então, existe cassação de direitos políticos? Existe cassação de direitos políticos? Não, não existe cassação de direitos políticos. Existe, né, perda ou suspensão. Cassação nunca, em hipótese alguma. Fuja! Olha, o poder executivo para você é muito, muito bom. Muito bom. E aí, galera, a gente tem algumas questões ali sobre, por exemplo, poder executivo. Né? Vamos dar um salto aí, porque o Poder Executivo, na minha opinião, é um bom tema para esta prova, por conta do momento presidencialista que a gente vive no Brasil. A gente não aguenta mais ouvir más notícias do presidencialismo brasileiro, né? E não me refiro a este, nem àquela, nem ao que antecedeu, nem ao outro. É todo mundo, é um horror o presidencialismo brasileiro, e isso chama a atenção de todo mundo, chama a nossa, chama de quem vai fazer a tua prova também. De repente isso transparece ali no exame. Veja só esta questão, que aborda um dos incisos que eu chamei a sua atenção lá na aula. Eu falei, ó, cuidado que isso aqui é importante. Tá? Vamos. O presidente da República poderá, mediante decreto, independentemente de autorização do Congresso, extinguir cargos públicos vagos. Então, o artigo em questão, né, é o artigo 84, inciso 6. O artigo 84, inciso 6 da Constituição, que fala que o presidente pode dispor, mediante decreto, sobre a organização da administração federal, salvo se isso implicar aumento de despesa ou então criação ou extinção de órgãos públicos. Agora, também a continuação desse dispositivo fala que ele pode fazer um decreto versando sobre extinção de cargos públicos quando vagos. E, naturalmente, ele faz isso independentemente de autorização do Congresso. Por quê? Porque é por decreto. Então, é verdade, ele vai lá e numa canetada extingue aquela coisa. Extingue aquela coisa. Tá? Interessante, né? É importante você atentar para este item aí,
que abordam os tópicos mais relevantes, o artigo 84, inciso 6 da Constituição. Isso mais relevantes na questão das atribuições do presidente. E olha, aquilo que está lá no artigo 84, inciso 6, que eu acabei de te ler, e que também está no artigo 84, inciso 12 e 25, primeira parte, são delegáveis. Delegáveis para ministro de Estado, advogado-geral da União e procurador-geral da República. O artigo 84, inciso 12, fala que o presidente pode conceder indulto e comutar pena e pode delegar para os que eu acabei de mencionar. E o 25 fala que ele pode prover e extinguir os cargos públicos. E ele também pode delegar. Pois bem, agora vem aqui o texto da questão que pergunta, né, a concessão do indulto e a comutação de penas são competências indelegáveis do presidente da República. Indelegáveis do presidente da República. Não, elas são competências delegáveis. É verdade, eu até tenho que concordar que as atribuições do presidente, na regra, são indelegáveis, mas esta daí é delegável. É delegável. Então, pronto, você tem que marcar aí errado. Errado. Tá bom? Ótimo. Então vamos lá. Bastante coisa legal. Bastante coisa legal. Depois, olha esta daqui, ó. Cadê? Bom, acho que eu passei rápido aqui, você deve ter até visto o gabarito, mas não interessa, né? Vamos lá. O presidente pode delegar ao vice a atribuição de vetar projetos de lei. É verdade? É verdade? Bom, veja só. Eu disse para vocês que o presidente, ele tem uma série de atribuições indelegáveis. Concorda? E há algumas exceções que eu já disse. E nessas exceções não estava a atribuição de vetar projeto de lei como algo que pode ser delegado. Então, só por isso está errado. Mas não basta. Não é só isso. Veja lá. Você tem que lembrar que o também vice-presidente, ele não é delegatário. Ele não é delegatário, tá? Então, atenção, show de bola, show de bola. Bom, vamos lá. Então, bom, tá claro, né, que tudo isso daí tá errado. Então, como eu já tinha dito ali para vocês, ou como você percebeu, importantes as questões, tudo isso é muito sério, tudo isso é muito relevante. Na parte de poder legislativo, também não se esqueça de estudar bem a parte de organização, né, do Congresso Nacional, para você não cair diante de uma questão como esta, por exemplo, que diz: a Constituição Federal não prevê que os territórios tenham representantes na Câmara de Deputados. Importante, importante. Então, veja, a Câmara dos Deputados é formada por representantes do povo, né, nos estados, no Distrito Federal e também nos territórios. Então tá errado. E não esqueça de uma coisa, a gente sabe que lá na Câmara dos Deputados a composição é proporcional, então quanto mais povo o estado tiver, mais, por exemplo, deputados ele terá. Agora, quanto menos povo tiver, menos deputados ele terá. Correto? Bom, há uma exceção, contudo. Há uma exceção que é justamente nos territórios. Os territórios, se criados, terão deputados federais no número fixo de 4, nunca mais do que isso, independentemente do número de habitantes. Então a lógica da proporcionalidade aqui já me parece não se aplica. Show de bola! E aí a gente vai caminhando, né? A gente vai caminhando com a parte aqui também de poder judiciário. Então, essa questão, e olha, eu estou trazendo as questões, na minha opinião, mais emblemáticas da banca CESP. E esta daqui é muito importante. Ela cai porque a banca sabe que as coisas, que os erros se repetem, né? E o juiz de primeiro grau, vamos lá, adquire a garantia da vitaliciedade a partir de sua posse no cargo. É isso? É isso? Não, a vitaliciedade, ela é garantida após 2 anos no cargo, não a contar da posse. Então, olha, eu quero que você atente para isso aí,
tá bom? Esta questão está errada, por quê? Porque a vitalicidade não é na posse, a vitalicidade é após 2 anos. Esse tema é super relevante. Banca CESP, essa banca, ela dá trabalho, né? Agora, por falar em trabalho, lá na parte de organização político-administrativa, existem algumas questões que também você não pode perder, né? Aprofundando um pouquinho, veja esta daqui. A União, entre cujos fundamentos se inclui a soberania, é formada pelos estados, pelos municípios e pelo Distrito Federal. Só, meu Deus do céu, Antônio, essa banca é uma pentelha, eu acho que isso aí tá certo, mas quando você introduziu dizendo que não é para eu cair na pegadinha, eu já fiquei um pouco receosa. E é verdade, essa alternativa está errada. Por quê? Porque a União, ela até é formada... veja só, a União, na verdade não é só, tá tudo errado aqui. A União, ela não é formada pelos estados, pelos municípios e pelo Distrito Federal. Na verdade, a República Federativa do Brasil, ela é formada pela União, pelos estados, pelo Distrito Federal e pelos municípios. Além do que, estes entes aqui, os 4, eles têm autonomia e não soberania. A soberania é um atributo do todo. Então, por mais este motivo, a questão está errada, porque ela diz que a União, entre cujos fundamentos se inclui a soberania. Não, começou o erro aí, porque a União, ela não é soberana, a União é autônoma, a soberana é a somatória de todos os outros. Então, errado, 2 vezes errado, né, esse tema aí. Ótimo. Mas, vamos lá, o que incomoda na prova é a parte das competências. E você tem aqui uma questão que vai lembrar, né? Compete privativamente à União legislar sobre direito civil, comercial e financeiro. Isso é verdadeiro? Bom, a gente sabe, pessoal, que há um método, né, de enfrentar as questões, né, há um método ali de enfrentar as questões de competências, e aplicando aquele método que a gente viu ao longo das aulas, a gente deixa para a União aquilo que é residual. Mas, para a gente chegar nisso, a gente tem que lembrar as competências dos municípios, lembra? Tudo tangencia o interesse local, o texto constitucional fala na União e no Estado, uma palavra representativa de município. Depois a gente tem que ir para as competências comuns e concorrentes. As comuns revelam que todos fazem ao mesmo tempo. As concorrentes, os assuntos que mais de um legislam ao mesmo tempo. E ali, naquelas competências concorrentes, a gente bateu muito no artigo 24, inciso 1, que falava sobre compete à União, ao Estado e ao Distrito Federal legislar concorrentemente sobre direito, lembra? O penitenciário, urbanístico, tributário, orçamento e financeiro. Então, até tinha mais, né? Porque a gente fez aquele macete que era o putofé. Então tinha o penitenciário, urbanístico, tributário, orçamento financeiro e econômico. Então veja, isso aqui cabe à União, ao Estado e ao Distrito Federal. Então o financeiro deu erro, porque o financeiro não é só da União, as demais até são. Quando você pensa que só tem um direito civil no Brasil, que foi instituído por um código feito pela União, através do seu legislativo, que é o Congresso, fica fácil. O mesmo com o direito comercial. Agora o financeiro caiu, né? O financeiro, esqueça, está errado. Então, vejam como aquelas pegadas que a gente colocou lá no nosso caminho, né, elas aparecem aí na hora da prova, aparecem. E agora, tá contigo, agora cabe a você fazer uma revisão desses assuntos e fazer a revisão com a convicção de que, dá para passar, dá para passar. A concorrência é boa, sim, mas você também é. Acredite que tem um monte de gente no teu cargo que vai caçar apostilas, materiais aí usados por colegas que ou foram aprovados ou que desistiram para tentar, sair-se minimamente bem na prova, mas você não, você estudou com um curso de qualidade e um pouco da responsabilidade está contigo.
Eu falo isso faltando aí alguns poucos dias para a prova, imagino eu, não sei que dia você está vendo, mas pelo calendário imagino que seja curto. Mas assim, a responsabilidade também é um pouco tua. O cursinho está aqui, está te dando as diretrizes, batendo contigo os temas que mais caem, mas você tem que saber lidar com esse conteúdo, revisando para chegar lá no dia da prova e realizando uma prova com qualidade, né? Eu sempre bato nessa tecla, acredite que torcida você tem, capacidade, antes de tudo, você tem, e agora chega lá no Tribunal Regional Eleitoral da Bahia e mostra quem é você, o que é que você sabe. Tudo vai dar certo. Galera, obrigado pela paciência, um grande abraço, nos vemos por aí.